A paz de Jesus e o amor de Maria, amados irmãos e irmãs. Hoje nós celebramos a solenidade da bem-aventurada Virgem Maria da Conceição Aparecida. O evangelho de hoje é de João, no capítulo 2, dos versículos de 1 ao 11, vai nos dizer assim: No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Jesus foi convidado para o casamento e os seus discípulos também. Ora, não havia mais vinho, pois o vinho do casamento havia acabado. Então a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: Que queres de mim, mulher? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Havia ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, cada uma contendo de 2 a 3 medidas. Jesus lhes disse: Enchei as talhas de água. Eles as encheram até a borda. Então lhes disse: Tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles levaram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde vinha, mas o sabiam os serventes que o haviam retirado da água. Chamou o noivo e lhe disse: Todo homem serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já estão embriagados, serve o inferior. Tu guardastes o vinho bom até agora. Esse princípio dos sinais, Jesus o fez em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos, como já dito no início, a solenidade da bem-aventurada Virgem Maria da Conceição Aparecida, a padroeira do Brasil. E hoje também nós celebramos com muita alegria, com muito fervor, o Círio de Nazaré, lá em Belém do Pará, esse grande evento religioso de grande devoção à Virgem Maria. Ou seja, neste domingo cheio de bênçãos, nós celebramos 2 grandes maravilhosas festas. A devoção à Rainha Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, e ao mesmo tempo a Rainha da Amazônia, Nossa Senhora de Nazaré. E hoje o Evangelho nos traz justamente a figura de Maria, narrada aqui nas bodas de Caná. João, em seu Evangelho, ele vai se referir a Maria como mulher e também como a mãe de Jesus. Ele em nenhum momento do seu evangelho vai chamar Maria pelo nome. Mas muitos podem pensar, mas isso é uma falta de respeito. O próprio Jesus não chamava Maria de mãe, chamava de mulher, mas por quê? Isso é uma falta de respeito? Não, tem um outro significado. E João irá nos trazer em seu evangelho este significado. Aqui o evangelista ele vai elevar o papel de Maria para além da maternidade biológica. Quando coloca Maria como a mulher, como a mãe de Jesus, ele coloca transformando-a em uma figura universal. No Evangelho de João, Maria aparece em 2 momentos. Ele se refere a ela em 2 momentos. O primeiro é este, nas bodas de Caná, em que Jesus chama mulher. E o segundo momento será ao pé da cruz, que também ali Jesus irá chamar Maria de mulher e vai entregar o discípulo a Maria como a mãe universal de todos aqueles que creem. Ambos esses momentos em que João cita Maria são cruciais, em que vai marcar o início e o fim da missão pública de Jesus. E aqui podemos ver que Maria está no começo da missão de Jesus. Aliás, ela antecipa o primeiro milagre de Jesus,
que João vai chamar de sinal. E nós podemos nos perguntar: qual é o papel de Maria na história da salvação? Um pouquinho de Mariologia. Vamos entender o papel de Nossa Senhora, que teve também uma participação importante. Ali nos evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, cada um, de acordo com a sua característica, vai mencionar Maria na história da salvação. O Evangelho de Marcos traz uma perspectiva messiânica sobre a identidade de Jesus. E ali ele vai colocar a grandeza de Maria na sua fé, no seu discipulado, ou seja, aquele que está disposto a acolher a palavra de Deus. E Jesus coloca Maria como aquela que acolhe, aquela que faz a vontade de Deus. O Evangelho de Mateus, ele nos indica, ele vai trazer um significado teológico. Ele vai indicar que a salvação vem unicamente da iniciativa da graça de Deus e não da vontade humana. E Maria, ela é a Virgem Mãe do Messias, ou seja, o Emanuel, o Deus conosco. O evangelista Lucas vai enaltecer a fé de Maria. Ali quando Isabel recebe Maria, Isabel proclama: bem-aventurada aquela que acreditou. Ou seja, Maria acreditou e acolheu a palavra mesmo sem ver, mesmo sem, vamos dizer assim, compreender o mistério de Jesus na sua totalidade. E ela acredita, e ela acolhe, ela diz o seu sim. E ela também será um modelo de discípula para todos nós, ela que não fica na sua zona de conforto, ela que vai ao encontro de Isabel. E no Evangelho de João, aqui Maria tem papel, um significado teológico e também um significado universal. Chamar Maria de mulher não é uma falta de respeito, como muitos por aí dizem. Olha, Jesus desprezava Maria, chamava de mulher, não chamava de mãe. Não, mas é porque tem um significado. E mulher é um título, como que Jesus estava dizendo, uma evocação de uma nova Eva. Ou seja, ao lado de Cristo aqui, que é o novo Adão, Maria é apresentada como essa figura que está na origem da humanidade redimida. Ela está na origem da humanidade redimida. O Verbo se fez carne, o Verbo se encarnou, assumiu a nossa condição. E Maria disse o seu sim. Ela está na origem da humanidade redimida, em contraposição à primeira Eva, que pela primeira Eva o pecado entrou no mundo. Por Maria, a salvação entrou no mundo. Jesus se encarnou. E aqui na narração do Evangelho, nas bodas de Caná, é a primeira aparição pública de Jesus, que João vai dizer o primeiro sinal de Jesus. Em todo o seu Evangelho vai narrar outros 6 sinais. O último, por excelência, será a ressurreição. E aqui é interessante percebermos o papel de Maria. Maria é aquela que intercede. Ela, percebendo a falta de vinho, Maria age como mediadora. No versículo 3 ela vai dizer: eles não têm mais vinho. Maria está atenta aos acontecimentos. E ela recorre a quem? A Jesus, porque ele pode resolver a situação e ela sabe disso. Intercessão. Maria intercede por aquela situação. A segunda é a sua confiança. Ela recorre àquele que pode mudar a situação e ela vai até Jesus. Mas, mesmo diante da resposta de Jesus, que vai dizer: respondeu-lhe Jesus no versículo 4: que queres de mim, mulher? Minha hora ainda não chegou. Jesus estava dizendo que o momento da sua glorificação na cruz ainda não tinha chegado. O momento da sua hora de manifestar a sua glória ainda não tinha chegado. Mas Maria tinha convicção, tinha fé, tinha confiança de que Jesus
poderia transformar aquela situação. E mesmo diante da resposta de Jesus, ela demonstra total confiança e instrui os serventes. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Maria nos coloca em direção a Jesus. Ela nos aponta para Jesus. Esse é o papel de Maria, nos levar a Jesus. As nossas devoções marianas devem apontar para Cristo. Os nossos rosários, as nossas novenas, elas não ficam em Maria, mas ela aponta para Jesus. Fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo o que ele vos disser. Devemos nos questionar: será que nós estamos fazendo aquilo que Jesus nos pediu para fazer? Ide e anunciai o Evangelho com a vossa vida. Será que nós estamos dando testemunho dessa palavra? Maria nos aponta para Jesus. Maria nos aponta para Jesus. O seu gesto de fé antecipa a hora de Jesus. Ela antecipa a hora de Jesus. Lá no versículo 11 vai dizer o seguinte: esse princípio dos sinais, Jesus o fez em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Muito importante isso. Os seus discípulos creram nele. Da mesma forma, nós também somos convidados a crer nele, mas não com uma fé superficial. Ou seja, uma fé superficial é aquela que fica somente no milagre. Ah não, se não acontecer um milagre na minha vida, eu não acredito. Ah não, se não acontecer uma coisa extraordinária, eu não acredito. Não. A fé em Jesus, ela é uma resposta positiva, de que ele de fato é o Filho de Deus, como o próprio Evangelho de João vai dizer lá no início. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, ou seja, Jesus é Filho de Deus. E os sinais de Jesus devem nos suscitar a fé, porque Jesus, a partir dos seus sinais, ele quer fazer com que a sua glória seja manifestada, e a partir disso suscita a fé, e os discípulos creram nele. Será que nós acreditamos em Jesus com uma fé positiva, com uma fé viva, ou uma fé superficial? Maria, ela é a mediadora da revelação de Jesus, no sentido de antecipar o seu ministério. E também ela é a mediadora da fé dos discípulos. Através da intercessão de Maria, Jesus realizou o primeiro sinal, e a partir desse sinal, os discípulos creram nele. Por isso, coloquemos a nossa vida nas mãos de Jesus, pedindo também constantemente a intercessão de Maria, para que possamos crer, para que possamos a cada dia testemunhar a nossa fé com convicção, testemunhar uma fé positiva, uma fé que não se abala diante das dificuldades, diante das tribulações, uma fé inteiramente em Jesus. Por isso, peçamos o Espírito Santo para que possa nos fortalecer a cada dia e nos dar o dom da fé. Senhor, aumenta em nós a fé, para que possamos crer de todo o nosso coração, com toda a convicção. Por isso pedimos a poderosa intercessão de Nossa Senhora. Assim como ela disse, fazei tudo o que ele vos disser, e isso se repete para cada um de nós hoje, para que possamos fazer tudo o que ele nos disser. Maria, intercede por nós, pelas nossas famílias, pelas nossas intenções. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Nazaré, rogai por nós. Que o Senhor Jesus nos abençoe hoje e sempre. Uma santa e abençoada semana e um feliz Sírio.